Maravilha. Dó, se você quiser abrir, você é o cara da live. Estamos aqui hoje. Primeiramente, bem-vindo. Estamos com o Lightning Koala, um dos. Bem-vindo, Lightning. Oi, pessoal, tudo bem? O Lightning Koala, para quem não conhece aí, acho que é uma das primeiras pessoas ou figuras aí que eu conheci, né? Não pessoalmente, ou nem até de papo, mas que entrando na Lightning em 2019 eu entrei no site dele, né? Que era foi um dos primeiros sites que tinha aí para você testar a Lightning, basicamente, né? Que era onde você podia gastar 1 ou 2 satoshinhos para testar um envio de Lightning com um site que chama Satoshi's Place. Então, acho que inclusive foi um dos primeiros nodes com o que eu abri um canal, ou era o Open Node, eu não lembro agora o que você usava, enfim, mas eu lembro que foi um dos primeiros, né, incentivos aí, né, para abrir um canal era para usar lá o Satoshi's Place para testar a Lightning. Então, é, basicamente é isso. Aí também depois a gente vai conversar um pouco mais sobre outras iniciativas, né, que aconteceram aí em 2019, como é que foi essa época, mas o Lightning Koala criou esse site aí, o Satoshi's Place, que acho que foi o primeiro site de muita gente que estava ainda nessa etapa mais reckless da Lightning Network. Já era menos reckless, né? 2019, ou seja, o ano anterior, acho que quando o Lightning Koala entrou, era reckless. Já quando eu entrei, eu estou usando a camiseta aqui do Raspi Blitz, já era mais simples armar um node e tal, ainda era já era um pouco menos Simples. arriscada. É, um pouco menos, né? Menos, você não precisava mais ser tão especializado, tal. A LND estava um pouquinho mais desenvolvido, enfim. Mas era Raspi Blitz, era instável, era linha de comando, não era hoje uma Phoenix Wallet, uma Breeze Wallet, o Blue Wallet, não era assim, né, Dolph? Sim, Nem era outra tinha, época, outra nem época. tinha, nem tinha. Sim. Acho que Koala, mas logo eu tô mais. curioso para saber um pouco da tua história, cara. Queria, se você pudesse contar um pouquinho da tua história com Bitcoin e o que te motivou a começar com Lightning. Sim, vocês estão a ouvir? Sim, perfeito. Estamos, sim. Perfeitamente. Um, então, a história, sei lá, foi para aí em 2014, comecei a ver uns vídeos na net, vi o Andrés a falar no Senado do Canadá. Tem um vídeo que ele passa para aí, sei lá, 2 horas a responder perguntas e é incrível. E na altura, pronto, foi aí que começou o rabbit hole, não é? Comecei a estudar mais e mais e mais e fui comprando um bocadinho para experimentar e fazer transações e aprender. Depois, a certa altura, portanto, eu já era engenheiro de software e pronto, decidi que queria muito trabalhar nesta área, queria trabalhar na área de Bitcoin, desenvolver produtos e serviços para Bitcoin e tentar puxar o crescimento da tecnologia. Pronto, depois encontrei umas pessoas online, arranjei um trabalho relacionado mais ou menos na área pronto, na altura era cripto, não era bem exatamente só Bitcoin. E depois, gradualmente, fui pronto, brincando com coisas no meu spare time, até que quando o Lightning saiu, aliás, antes do Lightning, eu tinha comprado um daqueles, ai caralho, como é que se chamam? Aquele node do Balaji, não sei se vocês conhecem, era um Um tipo minerador? Raspberry Pi com, exato, Raspberry Pi com um ASIC, não sei se vocês se lembram disso. Era o One No, não, eu não lembro também. Eu lembro disso, eu não lembro o nome mas hoje em dia é só para
Teve uma galera que tá usando ele serializado. Enfim, vários desses talvez formam alguma coisinha ali, né? Uma loteria, mas é para Sim, loteria. Ele fala como se fosse uma loteria, sim, né? exato. Pronto, na altura eu pensei que se calhar era uma boa maneira para começar a aprender mais desenvolvimento e na verdade não, porque desenvolvimento em Bitcoin não requer comprar hardware nenhum, não é? Mas uma coisa boa que saiu daí foi, havia um canal de Slack e eu fui conhecendo pessoas nesse grupo. Um, Na altura eu não era muito ativo em Twitter nem nada e foi através daí que as coisas foram desenvolvendo. Pronto, arranjei o meu primeiro trabalho relacionado com cripto, etc. E depois estava a dizer, Lightning saiu e eu comecei a brincar um bocado com aquilo e depois pensei, bem, isto tem muita promessa e parece-me uma coisa um, muito interessante, não é, de trabalhar. Então comecei a fazer coisas e eventualmente cheguei à ideia de Satoshi's Place e pronto, foi o que foi. Quando foi? Quando é que eu conheci ele em janeiro de 2019? Foi quando eu armei meu Node, comecei a explorar a Lightning. Sim. Mas desde quando que estava o Satoshi's Place, né, no ar? O Satoshi's Place foi lançado no final de maio de 2018. Um, e, e acho que foi em junho que aquilo arrancou mesmo a sério, as pessoas começaram a utilizar muito, houve ali 1 ou 2 meses que houve muita atividade, mas no final de maio foi quando eu lancei e na altura mandei mensagens para umas pessoas que tinham, pronto, tipo o Pierre Rochard e Fulmo, e aliás o Fulmo foi um dos primeiros a utilizar o Satoshi's Place, uma das primeiras pessoas que pronto, brincou com aquilo e eu lembro-me que durante essa primeira semana aquilo estava relativamente estático e no time-lapse que existe no YouTube, se o pessoal for procurar Satoshi's Place time-lapse no YouTube, dá para ver o início, é assim, parece uma carroça e um burro a puxar a carroça e ficou assim durante uma semana e só depois que alguém fez share no Twitter, não sei se foi o Jameson Lopp ou o Samsung, já não me lembro, que aí é que explodiu e as pessoas começaram, pronto, no timelapse vê-se muito bem a explosão da atividade. Deixa eu dar uma compartilhada aqui só para Manda ver, Dov. contextualizar. Só para quem não está entendendo o que a gente está falando do Satoshi's Place, era Primeiro uma. Fala aí, Dov. aqui. Não, tá aqui a página, essa é a página do Satoshi's Place. Acho que não mudou muito desde, né, 2018, tá basicamente a mesma coisa. Você pode pegar aqui, tem um lapisinho. Cadê as cores? Sumiram as cores. Tá aqui embaixo. Eu estraguei o. Enfim, você pega aqui as cores, né? Você tem várias cores. Você pode escolher cores diferentes. Vamos pegar, por exemplo, o amarelo aqui. Escrever bitcoinheiros, por exemplo. Cara, eu sou, né? Tem que ser mais coordenado. Tem um pessoal que faz uns scriptzinhos assim para ir, para, né, fazer automatizar, né? Essas imagens aqui não é assim na mão. Mas enfim, escreve aqui, cara, eu tô preguiçoso. E terminando de escrever, putz, mas eu quebrei o site, deixa eu dar. Ai, tranquilo. Olha lá, tá aqui. A gente escreve então bitcoinheiros, por exemplo, aqui. Eu vou escrever Dove. Ó, pode. Dove aqui, por exemplo. Submit. Aí você recebe um código QR para escanear. No caso, cada pixel é um Satoshi. E é sempre assim, né? Não tem nenhuma. Sempre cada pixel é um Satoshi. Você paga o código. Estou aqui escaneando o segundo. Enfim, paga o código QR, o seu pixel entra lá no Satoshi's Place e,
E é isso, né? O que ele tava falando, o Koala tava falando é esse, você vê, né? Os primeiros Eu pixels que paguei o foram seu invoice. colocados. Oi? Paguei o teu invoice. Ah, show. Obrigado. Ele sempre Eu faz tava... isso, Koala. Ele sempre faz isso. Olha lá, entrou. Sim, eu não- Entrou aí, Dove. Tá lá. O Dove De- sempre demora um pouquinho para alguém pagar por ele. Ó, mas aí você vê, ó, o timelapse aqui, ó, a gente foi pra lá, ficou conhecido, não conheço, falar, né, um monte, todo mundo desenhando, né, dicks, pintos, assim, o Sim. caramba. Enfim, Houve uma altura que eu pus um counter de dicks, que era falso, mas tinha um número random, e o pessoal pensava que, pronto, que era era real, verdadeiro. que era... é, enfim, isso é uma brincadeira, não tem nada demais, é inspirado, né, inclusive lá no site você fala, é inspirado no... Teve aquele Reddit Place, né? Que foi Sim, uma coisa parecida também, um artboard assim coletivo, que cada um colocava um pixel, alguns pixels. yeah. Yeah, por isso, E fala, yeah, portanto, a fala. história, yeah, no início, portanto, eu estava a brincar com Lightning, assim, em personal time, estava a fazer, tipo, criar um node e tal. Na altura, a network era muito pequena, havia, tipo, menos que 100 nodes. Eu lembro-me que eu mais um colega montámos um node para a empresa onde nós trabalhávamos e na altura éramos um dos poucos que estava lá e ainda era possível tirar uma foto. Não sei se vocês se lembram num site que tem assim tipo o mapa da rede, via-se os nodes todos. Na Uhum. altura ainda dava para pôr todos na mesma página e tirar uma foto, um screenshot. Hoje em dia agora é impossível porque pronto. E então na altura eu estava a pensar, bem, não existe uma maneira ainda de escanear um código e fazer um pagamento muito pequeno, ou seja, um Satoshi, e ter assim um feedback instantâneo. Acho que na altura o Alex Bosworth tinha um site também que era tipo um fórum e, e dava mais ou menos para fazer isso, mas eu queria uma coisa mesmo instantânea, tipo este conceito de Satoshi's Place era mesmo, o objetivo era esse, era de teres o feedback imediato, não é? Tipo, fazes uma pintura, pagas e imediatamente a pintura está ali. E depois a ideia do Reddit Place pronto, porque acho que tinha sido no ano anterior, 2017, que para April Fool's Day eles fizeram uma experiência em que todos os utilizadores de Reddit podiam modificar um pixel só para uma cor diferente e só passado 15 minutos é que eles depois podiam mudar outro pixel. Exato, isso é o Reddit Place original. É lógico que o Reddit tem uma comunidade enorme à volta do mundo, mas Gigante. É. eu achei isto muito bonito porque é quase tipo um zeitgeist, um snapshot desta época, não é? Porque tu vês bandeiras, vês cartoons, memes, coisas assim. E depois houve mesmo guerras dentro disto. Houve uma altura em que a bandeira da Alemanha está ali embaixo à esquerda, passa por cima da França e tu vês Uhum. uma explosão de atividade, as pessoas a lutarem e depois eventualmente torna-se na União Europeia. Está ali uma parte, vês em que a Alemanha parece que estamos a recriar a Guerra Mundial. Tá dominando aqui. E É. Portugal está ali em cima à direita, mais ou menos no meio, com o Éder, que acho que tínhamos ganho o Euro no ano anterior. Portanto, eu achei isto fantástico, eu achei mesmo o fenómeno do Reddit Place fantástico e a ideia de Satoshi's Place era um bocado recriar isso no contexto de Bitcoin, não é? É impressionante, porque aqui você vê esses pontinhos que estão flickering aí, é que é alguém, tipo, tentando dominar e outra pessoa, tipo, tem um grupo de pessoas, como é que fala? Segurando esse pixel, né? Ou segurando esses Exato. pixels. Então é Uhum. uma guerra mesmo. Tipo, teve gente lá que ficou ativamente ou que criou, né?
deixou o seu computador ativamente pintando aqueles pixels. Então Exatamente. é bem E há legal há outro time-lapse que mostra, em vez de mostrar as cores do canvas, mostra a frequência de atividade num mapa, ou seja, nos pixels. Portanto, é quase assim, tipo, mais um heatmap. E nesse heatmap, por exemplo, aquela coisa aqui em baixo que diz Ozu, aquela bola ali no meio em baixo, eu não sei porquê, eu acho que isso é uma coisa asiática, não sei exatamente a referência, mas esse What's acho up, que foi o guys? coisa. Doug Polk here. And today on the podcast, we're joined by Opa, Tone peraí. Vase. Terminou outro vídeo. O que está acontecendo? Volta aí no Ozo lá, a gente. Né? Sim, pronto, era só para dizer que o Ozu foi um dos que foi mais batalhado, não é? Uma luta muito, muito intensa. E isso vê-se mais naquele heatmap time-lapse que existe também. Mas é só isso. Bem legal, né? E aí, né, inspirado nisso, veio o Satoshi's Place. A gente viu lá, né, no se isso aqui representa, né, um zeitgeist, né, da comunidade Bitcoin. A gente tem um pessoal jovem, imaturo, acho que a maioria é homens, né, desenhando, ou seja, na parte Lightning naquela época, né, obviamente, não é. Enfim, ele também era brincadeira, né? O pessoal tava tomando como brincadeira. É que fica até meio. Eu fico até com um pouco de vergonha, né? De ter mostrar isso aqui, depois de ter mostrado lá o do Lightning, da Satoshi's Place. Você fica mais. Putz, olha só essa galera. No começo tava bonito, né? Carroça, não sei o quê, mas aí começam, né? De tudo. Ou não, Ah, né? Porque se você for pensar, colocar bandeiras aí de estados-nação não faria muito sentido para um bitcoinheiro ficar colocando ali no Não, Satoshi's no Place, final né? é que tava na época, era o esquema do Bcash, né? Teve muito de Yeah. Bcash. Houve uma parte com o white paper também que eles tentavam. Alguém publicava o white paper, mas depois com algumas partes modificadas, e depois havia uma luta ali, e depois havia partes também com o Roger Ver ou sei lá, o Vitalik. Sim, eu acho que também é um pequeno snapshot dessa época Essa de época, Bitcoin. sim. A gente ainda estava a falar muito em scaling e tal. Pronto, Mas se você calhar não daqui a parou por 10. aí, né, Koala? O Satoshi's Place foi a primeira coisa que você fez em Lightning, depois você começou a fazer alguns jogos, inclusive algumas coisas, se eu não me engano, em parceria com o André Neves, que a gente já entrevistou aqui da Zebedee, né? Sim, é verdade. Oh, Pois, exato. Portanto, aqui a parceria com o André Neves foi criámos um jogo de xadrez, e o conceito era tentar fazer tipo utilizar Lightning e este facto de consegues fazer microtransações, não é? Muito rápidas, valores muito baixos, para tentar reinventar um bocado dinâmicas do jogo. Portanto, neste Lightning Chess que nós criámos, tu podias fazer uma aposta no resultado do jogo. Portanto, simplesmente se eu ganhar, eu ganho. Pronto. Outro exemplo era pagar para voltar atrás um passo, ou esse jogo de xadrez tem um timer, não é? Portanto, era pagar para aumentar a contagem do timer. E pronto, e depois à volta disso tinha um sistema custodial de contas para facilitar o onboarding dos utilizadores, mas depois o utilizador conseguia muito facilmente depositar ou fazer o withdrawal utilizando Lightning e pronto, e o conceito basicamente era esse. A gente, com este projeto, tentámos fazer seed fundraising, não é? E entramos passámos para aí quase 2 ou 3 meses a falar com vários VCs e isso tudo, angel investors, etc. Depois no final
esse ano, em junho, eu ia-me casar, e então eu cheguei a um ponto em que eu disse, ok, não, agora tipo, eu tenho que me focar na outra parte da minha vida, e decidi deixar o projeto e mudar de rumo. Exato, Goodbye Koala Studio. Entretanto, o André conseguiu continuar juntou-se com outro pessoal que também trabalha nesta área de jogos em Lightning, e eles conseguiram criar a ZBD. Portanto, foi muito bom. Foi um bom resultado, penso eu. Antes de você falar o que você está fazendo agora, né? Você consegue dizer para a gente o que aconteceu na rede, essa evolução na rede desde que você começou na rede Lightning, né? O que aconteceu que você mais gostou, que mais te surpreendeu, ou seja, pontos positivos e coisas que talvez ainda não aconteceram que você está esperando que aconteçam aí na rede. Expectativas aí. Ui, é muito difícil responder porque, sei lá, coisas inesperadas foi digamos que a conferência do Lightning que aconteceu em Berlim em 2019, acho que foi, portanto, eu fui lá e estive lá os 2, 3 dias que aquilo aconteceu e acho que isso foi para mim um momento mais espantoso de perceber que havia tanta gente envolvida e depois havia lá um andar onde estava o pessoal todo a fazer hacking em Lightning. Havia imensos projetos à volta. Por exemplo, havia uma coisa que servia cerveja ou cocktails, havia jogos também, havia outras máquinas para pôr o teu fiat shitcoins e receber satoshis, prontos, workshops, coisas assim. Eu achei isso tipo incrível. Acho que foi uma coisa que abriu muito os olhos, tentar tipo perceber um bocado a magnitude deste movimento, digamos. E coisas que ainda não estão lá, não sei, eu acho que, por exemplo, exchanges adopting Lightning é uma coisa que parece que está um bocado em atraso. Que mais? Eu não vou dizer protocolo, porque protocolo são coisas que demoram tempo a desenvolver, mas há coisas que certamente gostava que já existissem hoje, muito mais widespread, como por exemplo termos Schnorr signatures, que acho que isso vai abrir mais oportunidades em Lightning, e algumas outras coisas em termos de agora estou-me esquecendo do nome, mas há novos métodos de criar os canais mas acho que tipo, overall a minha impressão é que eu acho que as coisas estão acima da minha expectativa do que abaixo. Acho que isso responde um pouco então a minha próxima pergunta, que seria, quando você começou, você tinha dúvida se a Lightning seria o caminho para um second layer, e se agora você já tem total segurança de que não, esse vai ser um dos caminhos ou o maior caminho para uma segunda camada na rede? Pois, ora bem, eu não acho que Lightning é exclusivamente a única segunda layer. Acho que por exemplo, Liquid representa outro género de segunda layer. Acho que vão haver mais, provavelmente. A própria Fiat, não é? No fundo pode ser a segunda layer. Exato. A própria Fiat. Hoje alguém estava a dizer que exato, o Existing Financial Network já é a segunda layer para Bitcoin. Porque à medida comprar um café, não é? Nós já compramos café com Bitcoin usando euros e dólares. Exato, e agora a Visa disse que vai adicionar também a possibilidade de pagar em cripto, etc. Portanto, pronto, lá está. Tipo, há coisas que, quando as pessoas dizem que Lightning
Aliás, Bitcoin não é bom para medium of exchange por causa dos block times e tal, blá, blá, blá. E depois uma pessoa diz, ok, agora temos Lightning, resolvemos esse problema. Mas, quer dizer, o problema já estava resolvido, não é? Não é que contactless isso tudo funciona. Tipo, ok, não é final settlement, digamos, mas para mim o mais interessante são as novas coisas que antes não eram possíveis, mas que agora second layer networks tipo Lightning possibilitam. Como por exemplo, tipo monetization de jogos em microtransactions e coisas assim, sei lá, alimentar as galinhas de um homem qualquer que está na Colômbia, estás a ver? Eu ontem estava a ver também Sphinx Chat, acho que criar este messaging layer on top do Value Network, que é Lightning, é uma coisa super, super interessante e pronto, acho que há coisas desse género que nós ainda não vimos, ainda não apareceram, mas que vão aparecer e essas coisas são as que me excitam mais sobre Lightning. Ou seja, a gente tem que colocar nas nossas lives, e eu já falei aí com o Miguel para ele desenvolver para a gente um esquema de, sei lá, o cara escaneia na nossa live uma coisa e faz alguma coisa aí no seu cenário, tá ligado? Tipo, micropagamento para interagir com o streamer ao vivo, assim. O cara paga o scan, faz o Arduino lá, faz alguma coisa. Agora, só para ficar posso fazer uma pergunta? Só desculpa, eu queria só Bruno. voltar. Eu voltar um pouquinho lá no Lightning Chess, porque eu com os amigos assim, eu fico ainda com vontade de jogar, né, o xadrez. E foi meio, tá bom, a gente não usava muito quando tinha também, vou ser sincero, mas de vez em quando bate vontade de ir lá e jogar. Não tem ficou alguma coisa da infra? Por que vocês fecharam? Ou seja, era muito trabalho manter aquilo, porque ou tinha muito cheat? Qual era ou era por causa da custódia? O que foi que fez com que vocês tivessem que, ou seja, porque geralmente, né, que nem os Satoshi Displays, dá para deixar rodando e é tipo, né, como é que fala? É dinheiro fácil, entre aspas. Quando entra alguém, entra, alguns satoshinhos pro caixa e pronto, né? Não tem muita... É uma boa pergunta. Com Satoshi Displays, pronto, não é que não dá trabalho nenhum, não é aquilo, sei lá, mudar de servidores, fazer migração, ai, fiquei sem memória, ou tentar, tipo, otimizar certas coisas para pagar menos de hosting charges, não é? Portanto, Entendi. não é que é a coisa mais fácil do mundo, porque, exato, não é grátis. Não só em termos de dinheiro, mas mais em termos de tempo do que dinheiro, neste caso. E pronto, Satoshi Place é o meu projeto, foi a coisa que eu fiz, portanto não há problema. Mas Lightning Chess foi uma coisa mais que fizemos eu e o André juntos, portanto eu não achei correto eu tomar conta daquilo e continuar e para além do facto que sim, a questão de custódia que tu levantaste também foi um tópico que se debateu muito na altura, porque pronto, quer dizer, as legislações de custódia não são amigáveis para neste caso imaginemos que o L Studio era um game studio, não é? Para um pequeno game studio que quer ter contas de custódia, eventualmente isso vai criar problemas em termos legais. E nós já tínhamos na altura já começávamos a debater sobre esse assunto, porque sabíamos que, pronto, quer dizer, aquilo era muito pequeno, mas se por acaso chamasse a atenção ou crescesse de repente, isso ia ser um problema. Por exemplo, OpenNode, aquela empresa do João Almeida e do Nuno, eles estão agora em LA, eles também tiveram o mesmo problema, eventualmente, porque no início começaram
sem esse problema de ter que pedir KYC aos seus utilizadores, não é? Mas agora já tiveram que pedir. Portanto, sim, nós eventualmente, provavelmente íamos ter esse problema. E portanto, sim, isso é outro fator. Uma coisa interessante acerca desse tópico é que eu, na altura, e de vez em quando hoje em dia, ainda falo com o Constantine, do Donor Lab. Para aqueles que estão a ouvir e que não conhecem, o Donor Lab também é um game studio que faz jogos em Lightning. O jogo que eles fizeram chama-se Bitcoin Bounty Hunt. E no caso deles, ele na altura tinha-me explicado que eles andavam muito focados em não ter esse aspecto de custódia e que eles acreditavam que era possível haver uma solução para esse problema. E de facto, eu acho que eles conseguiram esse objetivo e eu na altura até nem não pensei que seria possível ou mesmo necessário para coisas assim pequenas, mas eles realmente provaram que sim. Portanto, o sistema que eles têm, o jogo que eles têm é um jogo que se downloada no Steam, não é? E no background, aquilo corre um node de Lightning. Um cliente Lightning. LND, né? Exato, um cliente Lightning. E à medida que os jogadores vão colecionando este bounty, que são satoshis no jogo, eventualmente chega a ter um valor que causa a próprio Donor Labs abrir um canal para esse jogador. E dessa forma, eles conseguem puxar os fundos para o lado do jogador de uma forma non-custodial, não é? Com final settlement. Boa. Não acumula lá, né? Exato. Portanto, e o threshold é muito baixo, tipo, sei lá, 500 mil satoshis. Não, 500 ou 1000 satoshis, é uma coisa pequena. Então é baixo mesmo. E funciona muito bem aquilo, é mesmo... o conceito é mesmo gênio. Prontos, e então, sim, voltando à questão do Lightning Chess, lá está, tipo, resolver esse problema dessa forma também teria sido uma coisa interessante. Na altura, o meu argumento era que, portanto, existe um árbitro que, neste jogo, não é de xadrez, que determina quem é que ganhou, não é? Portanto, eu, como operator do jogo, eu tenho que ser esse árbitro, não é? E tendo esse árbitro, então, a esse ponto, tipo, a parte de custódia, tipo, já não interessa tanto, porque se tu consegues fazer instant withdrawal, it's kind of like a mute point, tipo, tu só precisas ter o dinheiro lá no instante que é necessário determinar o resultado desse jogo, se isso faz sentido. Mas pronto, agora já entrei numa tangente. Não, é interessante mesmo essa parte. Ou seja, cara, enfim, espero que vocês voltem aí algum dia, que o jogo volte, sei lá, que, enfim. O código Ou existe. faça o xadrez, Portanto, ou que alguém faça, se porque calhar... falta, né? É uma coisa que é legal, eu acho. Eu vejo, a gente teve no Brasil recentemente um problema com um streamer aí, youtuber, streamer, sei lá, que começou a jogar xadrez naquele, acho que no chess.com, uma coisa assim, por causa da série, né? Teve uma série de xadrez, todo mundo voltou, entrou na onda do xadrez, e esse cara foi jogar lá e diz que ele foi pego, ou seja, ele foi expulso da plataforma porque ele usava um bot, né? Uma inteligência artificial para fazer as jogadas por ele. Ou seja, eu pensava que vinha por aí também, que, ou seja, que como essa arbitragem é difícil e é como tem dinheiro envolvido, é prone a ter também cheat, né, para pessoas que querem, enfim. Não, Eu é pensava isso mesmo. Isso também era outra questão na altura, é que tipo, tu realmente não sabes se a pessoa do outro lado do jogo é um bot, não é? É um AI. Por consequência, eu sempre imaginei que o Lightning Chess era mais um jogo entre amigos. exato, entre amigos ou, por exemplo, numa conferência,
aliás, uma das primeiras vezes que eu comecei a mostrar o jogo às pessoas foi numa conferência em Londres. Pronto, lá está. Tipo, imagina Icebreaker entre uma pessoa que acabaste de conhecer numa conferência, simplesmente dizes a eles, olha, queres jogar um jogo de xadrez, sacas o telemóvel. Aquele Lightning Chess tinha essa vantagem, que era simplesmente ir a um site no browser e era fácil ligar um jogo. Portanto, sim, esse problema de bot e de AI existe, mas eu acho que não é tipo um deal breaker. E existe contextos em que a gente joga jogos e em que isso não é um grande problema. E também existem tipo de monetization em que lá está, o exemplo que tu estavas a dar em que um streamer está a fazer qualquer coisa e um pagamento Lightning cria um efeito qualquer live, isso também é aplicável num jogo, não é? Portanto, tu estás a jogar um jogo e os espectadores conseguem fazer um pagamento que afeta qualquer coisa no jogo, não necessariamente com um outcome em que tu ganhas ou perdes dinheiro, mas mais pelo entretenimento. É legal, a gente tá vendo isso com o André, né, lá no Mintgox, em prática, todas essas ideias, esses conceitos também. É bom, como você falou, é bom que ele seguiu, né? Legal ver também que ele tá seguindo. Sim. Alguém lá do Sim. Koala Studio continua aí seguindo aí, né, os passos que vocês iniciaram aí. Fala, e você tá mudo, não sei se você estava querendo falar, mas tá mudo. Você estava falando, você falou antes que você via que a Lightning era uma das segundas camadas em cima da camada 1 do Bitcoin, que vai coexistir com outras segundas camadas, né? Você falou, por exemplo, a Liquid e você falou também o próprio Fiat que o Becas comentou. Para quem está escutando a gente, acho que seria legal deixar mais claro quais vantagens ou se não é uma questão de comparar o que é melhor, o que é pior, cada um tem uma aplicabilidade específica, qual seria a aplicabilidade específica da Lightning para diferenciar dessas outras segundas camadas? Em resumo, o que oferece a Lightning que outras dessas camadas, como a Fiat, por exemplo, não vai oferecer? Boa pergunta. Eu acho que uma das coisas é o Trust Model, não é? Portanto, digamos, nestes três exemplos, Fiat Institution, digamos, tipo um broker ou uma pessoa qualquer que, tipo Cash App, ou, por exemplo, Liquid, que tem um Federated Model. Eu não posso falar muito em Liquid, porque eu não sei os detalhes, mas pronto, é tipo um semi-trust model, e Lightning, que é completely trustless, não é? Portanto, eu acho que as diferenças estão aí, e depois isso tem os seus, as suas contrapartidas, não é? Portanto, é lógico que com um fully trusted model depois consegues fazer as coisas instantâneas sem ter que lidar com canais, sem ter que lidar com coisas desse género. Eu acho que isso é o fator principal. Não sei se isso responde a pergunta. Perfeito, perfeito. Responde perfeitamente. Obrigado. E queria que você contasse um pouco também o que você está fazendo agora, né? Você fechou o Koala Studio um tempo atrás. Não sei se quer contar um pouco do que está fazendo agora. Sim, então eu neste momento sou software engineer numa empresa chamada River Financial. A River Financial é uma brokerage baseada nos Estados Unidos. Neste momento serve clientes em quase todos os estados nos Estados Unidos, ainda não todos, mas quase todos. E nós somos uma brokerage focada só em Bitcoin, portanto, financial services para Bitcoin, fazer uma integração vertical. Portanto, nós temos, para além da possibilidade de utilizadores comprarem e venderem Bitcoin na nossa plataforma, nós temos a possibilidade dos utilizadores ligarem uma hardware wallet, portanto, fazer self-custody, mas utilizar a River por conveniência para verem o seu account e etc.
Temos apoio para Lightning também, portanto, os nossos clientes podem fazer depósitos e withdrawals em Lightning. E também temos coisas tipo performance, tax slots, coisas assim associadas mais a ajudar as pessoas a tratarem dos seus capital gains, etc. Recentemente lançámos uma app da iOS e pronto, e temos várias outras coisas boas a virem, mas eu acho que neste momento pronto, estamos a crescer muito, o nosso client base é mais virado para pessoas assim, que as pessoas normalmente chamam os boomers, não é? Pessoas assim mais de 50 ou mais anos, portanto o nosso foco é muito em fazer o onboarding das pessoas para Lightning, para Bitcoin da forma mais simples, não é? Portanto, sei lá, sendo um broker, nós não temos tipo um order book, nem coisas assim complicadas. É bastante simples comprar Bitcoin e vender no nosso site, porque é um preço, é aquele preço, clica, já está. Também podes fazer recurring orders, portanto, isso ajuda para quem tem problemas de decidir quando é que deve comprar, etc. E pronto, basicamente é isso. Eu comecei na River em 2018, desculpa, 2019, quando, mais ou menos naquela altura que mencionei há bocado, que eu ia me casar e tipo, a gente decidiu terminar o projeto Koala Studio. Na altura o nosso CEO, Alex Leishman, veio ter comigo e nós já nos tínhamos conhecido porque à medida que eu estava a fazer o circuito de VCs e tal para a questão do Koala Studio, vim conhecer o Alex e ele sabia que pronto, eu já não estava a trabalhar no Koala Studio e perguntou, olha, queres vir juntar a equipa? Na altura o produto ainda não tinha lançado, ainda era uma equipa relativamente pequena. E eu pensei, puxa, sim, porque isto realmente, sei lá, eu vejo Lightning como talvez um bocadinho cedo e é muito inovador, muito on the bleeding edge, mas eu acho que a parte, digamos, mais tradicional de onboarding de pessoas em geral, eu acho que ainda estamos muito nessa fase. Acho que a percentagem de pessoas no mundo que usa Bitcoin, que percebe, ainda é muito pequena. Uhum. E portanto, eu vi essa oportunidade, vi a oportunidade de, ok, em vez de trabalhar numa coisa super, super bleeding edge, se calhar consigo tomar um passo um bocadinho mais atrás e focar-me mais nesta fundação de onboarding utilizadores eu acho que uma das coisas mais importantes que qualquer pessoa pode fazer é simplesmente onboarding, sei lá, de amigos, de família. Eu acho que com esse pequeno gesto faz uma grande diferença e o quanto mais rápido nós conseguirmos fazer isso, na minha opinião, mais conseguimos resolver muitos dos problemas que Fiat causa no mundo. Perfeito. Perfeito, Koala. Para quem está te escutando agora e ficou curioso para conhecer um pouco mais da Lightning, quer começar a brincar, mexer, a entender, qual seria o caminho que você sugeriria para essa pessoa começar? Assumindo que a pessoa já usa Bitcoin ou não? Sim, tem um mínimo aí de conhecimento, sim. Boa pergunta. Eu não sei, deve haver um sítio provavelmente que eu poderia recomendar, tipo um site assim com um guide qualquer, mas eu não me lembro de nenhum sítio neste momento. Eu acho que
Os vídeos do A gente Dove, pegou, então, Koala. a gente Os pegou o vídeos do Koala de surpresa. Pegamos. Aqui a gente não faz nenhuma pergunta antes, a gente não passa as perguntas antes para os convidados. Aí, pelo jeito, eu já entendi. O Koala está há algum tempo já sem estar em contato aí com a Lightning, ou seja, Yeah. não fazendo onboarding, né, de pessoas, isso com certeza Uhum. não. Então Pois. aí já fica difícil. Uma coisa que eu posso dizer, por exemplo, que fiz recentemente foi instalar o Umbrel, que é tipo este software que te permite instalar um Node. Eu já fiz várias instalações de Node, várias instalações de Lightning, e esta experiência que tive com o Umbrel foi a melhor que já tive em termos de fazer o teu próprio Node, e depois eles têm esta App Store na aplicação que depois tem várias apps relacionadas com Lightning, e depois podes conectar uma wallet, etc. Portanto, lá está, a pergunta é difícil porque depende do nível a que uma pessoa está, não é? Se uma pessoa está technically not so confident, não é? Tipo, se calhar, sei lá, experimentar uma coisa tipo o Umbrel. Se uma pessoa quer experimentar, tipo, correr um Node, não num laptop, mas num Raspberry Pi, então, tipo, Raspberry Blitz, não é? Sei lá, se uma pessoa quer experimentar os jogos ou as aplicações ou os serviços que já suportam Lightning, já há muitas coisas aí agora que se pode utilizar, não é? Mas pronto, eu acho que Perfeito. a recomendação que eu faço sempre às pessoas é em vez de, ok, tipo, podes ler, mas a um certo ponto tens que utilizar. E acho que a melhor forma é mesmo tipo utilizar, tinkering e ver aonde é que isso te vai dar. E muitas vezes, quando eu estou a fazer onboarding de pessoas em Bitcoin, é a mesma coisa. Eu digo sempre às pessoas: pá, instala uma wallet agora no telemóvel e escreve as 24 palavras e toma lá um bocado de Bitcoin e depois manda-me de volta. Ou percebes? Tipo, a experiência de fazer mesmo transações e de instalar um Node, etc, etc. Aí é que uma pessoa aprende mesmo e depois começa a perceber, ok, o que é que eu tenho que aprender a seguir. E depois, pronto, os podcasts e os YouTubers todos que existem em Bitcoin ajudam muito, claro, não é? Perfeito. Mas Para quem não entendeu, nada para quem substitui colocar a mão na massa. exatamente, para quem não entendeu o que Exato. o Koala, ele fez a pronúncia correta do Umbrel, a gente no Brasil fala Umbrel. Eu fiz o review, o vídeo com o Dove Umbrel aí para você baixar e começar a usar e usar Lightning direto e acompanhar os vídeos do Dove. O Dove fez muitos vídeos aí de Lightning, desde o Raspberry Blitz até nodes que você consegue já rodar um node Lightning, carteiras custodiais, não custodiais, e ele cobre também sempre todos os eventos do Mintgox aí para você brincar, jogar algum game aí online e também aproveitar e ganhar uns satoshinhos. Uma coisa que eu aprendi com o Dove foi Cobo Vault. Muito bom. Legal. A carteirinha é Muito bom. boa essa aí. A carteirinha é bacana. É espetacular. É uma pena que eles não enviam mais para o Brasil. Tiveram um problema de logística. Não estou enviando para o Brasil. Bom, eventualmente eu vou encontrar algum parceiro aí. É que o Brasil, tem o custo Brasil, é uma dor de cabeça, viu? A Na burocracia alfândega? alfândega, tempo, né? Mas especialmente alfândega. Especialmente alfândega. Pois. Tipo, Pois aqui em dobra o Portugal preço. também. Aqui em Portugal também a alfândega é bastante má nesse ponto de vista. Não é dobra, mas vai mais 50% do valor, quase. Portanto, convém fazer tipo bulk ordering, né? Tipo, pedir várias peças, sei lá, entre amigos e tal, que também queiram. Mas essa wallet eu gosto muito. Essa hardware wallet achei, porque lá está, por causa da capacidade de fazer QR codes, tem aquela bateria que
que sai, depois tem o SD card, e depois é num preço super acessível. Acho que muita gente dizia que não era possível fazer um dispositivo com câmera que fosse assim esse price level, mas pronto, aí está. E agora vamos ter mais duas, acho eu, não é? A Jade e a outra, que eu não me estou a lembrar, Passport, não é? Cara, e tem uma que é Tem a bem legal. Spectre, né? Spectre Do It Yourself é bem legal também. Yeah. Com cartão Java. Um negócio bem bacana eles fizeram. Tem uma pequenininha que é que nem a Jade, chama Seed Signer, que você faz com Rasp Zero. Que também é bacaninha. Mas ainda tá em desenvolvimento. Tipo, é Não, amador e é outra ainda. coisa, não dá para comparar, Dom, É, não né? dá para Seed comparar com a Signer, Jade. não Não, dá. a Jade tem o PIN no servidor, mas a Jade você tem uma custódia lá da custódia. Não, Você tem não Jade, uma. tô falando Seed Signer com Kobo Não. É ou o não mesmo com a dá. Spectre também. Não dá. É Mas é, quase para brincar. É quase que para é, brincar. City não é pra brincar. Ainda. Cara, é que Yeah. eu vi hoje justo os caras. Enfim, não vamos, porque não é o assunto, mas os caras começaram a. Tem alguém que, tipo, fazendo, aberto, né? Então tem gente criando, já tem gente criando. Como é que fala? Suporte com a Blue Wallet. Então você Com a pode Blue usar Blue Wallet eu Wallet. vi isso. É. Então tem. É É muito legal, bom isso. Os exato. É elementos muito da bom. hardware Variedade. wallet Quanto space. mais melhor. Quanto mais melhor. E outra coisa que eu também, outro tópico que eu gosto muito em Bitcoin é multisig. Também acho que é uma coisa que a parte de user experience ainda falta muito para chegar lá, mas os desenvolvimentos que têm havido nos últimos anos têm sido incríveis. Tipo, o Spectre Wallet é um espetáculo e tipo, Eu uso. e depois outro tópico relacionado com isso também é o lado de herança e tipo como é que tu fazes tipo o handover desses fundos, não só para quem tem multisig, mas single sig também. Eu acho interessante porque a Bitcoin tem aqui há 11 anos, nós se calhar tipo, somos aquela primeira geração que ainda não começou a pensar na morte, mas isso vai chegar e toda a gente eventualmente vai ter esse problema. E eu acho que tipo, é uma área que vai crescer muito, é esta bem, nós agora ainda estamos a tentar resolver como é Herança. que tu fazes self-custody properly, não é? Mas não só self-custody, é como é que fazes a passagem para os teus A herança. Passar a Herdeiros. herança. Herdeiros, herdeiros, herança. exato. Ou Muito então, por bom, exemplo, ter Paulo. um advogado que também tem uma hardware wallet para assinar transações. Percebes? Tipo, E time Bitcoin locks, há um tem monte de coisas, né? Há várias exato. alternativas legais. Um Por third isso, party independente, pode ser advogado ou não, restrições temporais. Acho que é mas bem não sei interessante. se não sei se a casa tem alguma Prova de vida. política de Eu acho que não tem, Dove? O quê? Tem o Casa, quê? para herança. Acho que tem lá qualquer coisa. Tem Sim, um sim, plano, sim, tem um sim. plano. Tem, né? Tem. Muito Eles bom, têm. Koala. Fala, não. Eles têm. Não, tem um plano para herança, é parte da preocupação dos clientes, né, deles lá. Mas a gente tem, né, como é que fala? Mixed feelings com relação à casa. Porque, né, tem Não a um. casa. Não a Não a casa casa específica, específica, é qualquer. esse tipo de serviço, centralizado, Hum. entre aspas, tipo, que você específico para Bitcoin. É legal fazer um setup parecido com o do casa, mas no seu, né, com o seu entorno, com seus bitcoinheiros de exato, confiança, digamos, exato. mas não ter um honeypot ali onde, né, tá todo o seu. O pessoal sabe quanta grana você tem. No fim das contas, a casa sabe quanto um montão de gente, né, tem Exato. de Bitcoin.
Então, se você E quer on-chain montar é seu a mesma multisig aí e não depender de terceiros, assista aí. Nós gravamos quantos vídeos, Dov? 37 vídeos de multisig, mais ou menos? Uma porrada, uma caralhada. Porra. E é foda, Koala, porque cada dispositivo que sai novo, cada wallet que sai nova, o Dov faz questão de testar, cara. Às vezes nem liberou o código ainda, ele já quer testar, que é muito bom. Vai testando por um.